Oi, mamãe! Hoje nós vamos falar sobre a influência do comportamento dos cuidadores em relação ao comportamento alimentar da criança. Na verdade, todo mundo tem um comportamento de vida em relação à criação dos seus filhos. A gente sabe que parentalidade é o comportamento que vai influenciar no desenvolvimento da criança. E a gente tem dois comportamentos base de vida, de criação para os nossos filhos, que seriam da firmeza, que seria a regra, os combinados, e a gentileza, que seria a empatia, você está sempre aberta ao afeto com seus filhos. Porém, o ideal seria a gente não ser nem tão firme e nem tão gentil, seria a gente ser um pouquinho dos dois ao mesmo tempo, que é o que a gente chama de disciplina positiva, que eu pretendo falar bastante aqui para você sobre isso. Então, a gente sabe que um comportamento com muita firmeza e pouca gentileza pode levar a um comportamento muito autoritário. E, ao contrário, um comportamento com pouca firmeza e muita gentileza pode levar a um comportamento permissivo. E todos os dois extremos não são legais. Então, o modo de criar a criança, principalmente quando a gente pensa em relação ao alimento, nos dois extremos fica prejudicado. A gente sabe que cada pessoa tem o seu perfil, é normal, né? Eu, por exemplo, tenho um comportamento um pouco mais autoritário. Eu gosto das pessoas fazerem o que eu falo, não gosto de seguir exatamente o que a pessoa fala, eu tenho a minha personalidade. Mas, quando a gente lida com o comportamento infantil, a gente tem que ter um equilíbrio dos dois momentos. E eu gostaria de levar vocês a pensarem em relação ao como você se comporta no momento de desequilíbrio emocional com seus filhos. Então, vamos pensar aí no momento de birra, né? Como você costuma se comportar? Você acaba cedendo, né, ao que a criança está pedindo, ou você acaba sendo autoritário, briga, não cede, enfim. Então, quando você consegue se entender, se enxergar, você consegue perceber aquilo que você precisa se equilibrar melhor para lidar com essa criança. Então, vamos pensar, por exemplo, num dia a dia de almoço. Então, você está na sua casa, você preparou ali um almoço de arroz, feijão, carne, legume e verdura. A criança senta na mesa para comer, já faz aquele escândalo porque ela não quer aquilo ali. Mamãe, eu quero macarrão. Você é o tipo de mãe que vai lá fazer o macarrão para a criança, ou você é o tipo de mãe que fala, não, filha, é o que a gente tem hoje, se você fizer alguma bagunça, alguma objeção, eu não vou atender, fica aí e come seu prato. Então, são os dois extremos que a gente tem, o do autoritarismo e o da gentileza, o da permissividade. Então, a gente tem que entender que para a criança entender que existe um controle, que existe uma regra e ao mesmo tempo se sentir respeitada, a gente tem que ouvir aquilo que ela está falando, acolher, entender, mas também dar a nossa posição. Então, nessa situação, o que seria ideal? Então, vamos voltar. Então, seria a criança sentada na mesa com a refeição que você preparou, com todo carinho, todo o tempo, a demora que existe para fazer uma refeição, e a sua criança não quer comer aquilo. Na disciplina positiva, atuando com a firmeza, mais a gentileza ao mesmo tempo, o que a gente deveria responder quando a criança fala que não quer aquilo ali, quer o macarrão? A gente fala, filho, eu entendi que você quer o macarrão, tudo bem, mas agora a mamãe preparou essa refeição para você. Então agora você tem isso daí para você comer e mais tarde eu posso fazer um macarrão para você. Então vocês entendem que você tem a sua firmeza, porque é aquilo que você preparou, ela tem que entender que existe um trabalho para fazer aquilo ali, que não pode atender a todas as suas expectativas, porém você acolheu ao pedido dela e se dispôs a fazer na próxima refeição. Então seria esse equilíbrio. E isso é muito difícil, né? Porque assim, às vezes você está num dia muito agitado, de estresse no trabalho, você não está legal e chega a criança, te desafia, então você perde o equilíbrio emocional. Isso é normal, é muito difícil de ser aplicado. Mas quando a gente consegue aplicar na prática, a gente consegue ver a evolução da criança em relação à sua alimentação e ao seu comportamento de vida, tá? Não se culpem de acordo com o que você se identificar, e se você for muito autoritário ou muito permissivo. Como eu disse, cada pessoa tem o seu perfil. Não é legal nem ser tão autoritário nem tão permissivo. Todos os dois têm pontos positivos também, tá? Então, assim, o excesso é o que faz mal. E aí a parentalidade, ela é interessante a gente fazer essas objeções, porque existe uma influência cultural, existe uma influência econômica, da questão social. Então,
tudo isso influencia no seu comportamento. Então, não existe culpa em relação a isso. É normal. A gente só quer que vocês entendam como vocês são para conseguirem se equilibrar. Então, a gente tem alguns tipos de perfis de alimentadores, ou seja, como os cuidadores alimentam seus filhos. Então, a gente tem o perfil mais provedor, que seria aquele perfil da pessoa que dá aquilo que tem. Então, o que tem em casa, eu vou oferecer, pronto, acabou, não ouço ninguém, é isso daí. A gente tem o perfil de modelo, que é aquele perfil que a pessoa dá o exemplo. Então, o meu filho vai acabar se alimentando de acordo com aquilo que eu me alimento, porque ele vê isso todo dia e acha isso normal. E a gente tem a alimentação mais controladora, que era aquela questão de pressionar, de restringir. E hoje, infelizmente, a gente vê extremos desse controle. Então, a gente vê meninos sendo muito pressionados a serem grandes, fortes, serem sempre, a gente compara assim com o do vizinho, o coleguinha tá mais forte que você tem que comer para crescer, tem que ser sempre aquela criança crescer, ser grande, ser forte. E meninas serem magras e bonitas, né? Só que o problema dessa pressão social, que não é nem uma questão assim de família, né? É uma questão mais social, a nossa sociedade exige isso, vem com um problema muito grande, principalmente quando a gente lida com crianças entre 6 e 7 anos, porque é uma fase de internalização. Ou seja, essa criança já interpreta o que a gente fala de modo a se auto-julgar. Por exemplo, a gente está numa família que a mãe não gosta do seu próprio corpo. Então, a mãe está acostumada a falar sobre dieta, a mãe está acostumada a falar sobre não gosto do meu corpo é feio, gostaria de emagrecer. Então, vive esse papo dentro de casa. A criança, ela é uma ótima ouvinte e uma péssima intérprete. O que ela vai interpretar dessa fala recorrente na sua casa? Ela vai começar a pensar, será que o meu corpo está fazendo minha mãe também não gostar de mim? Como ela ouve muito a mãe falar que não gosta de si mesma, não gosta do seu próprio corpo, a criança começa a interpretar dessa maneira. Será que a minha mãe também não está gostando de mim? Então a gente pode levar essa fala simples que a gente faz em casa a um transtorno alimentar numa criança, porque ela está interpretando de forma errada aquilo que a gente está falando. Então isso é um problema muito grande, principalmente a partir dessa idade. Então a gente pede muito que vocês tomem cuidado com aquilo que vocês falam dentro de casa, para que essa criança continue tendo um bom comportamento alimentar e entenda que esses padrões não são ideais, né? A criança que lida muito com esses padrões dentro de casa, tanto com o padrão do medo da obesidade quanto o medo da magreza, ela leva isso para a vida, né? Então, assim, pode levar muito facilmente a um transtorno alimentar, que a gente tem hoje crianças de 3, 4 anos já com transtornos alimentares, seria a anorexia, a bulimia, eles não têm ideia do nome disso, mas já agem dessa maneira. Então, é muito grave, é muito sério. Então, eu peço muito a você que tome cuidado, se vigie em relação a isso e comece a cuidar de si também, a se olhar de outra maneira, tá bom? Então, a gente sabe que uma alimentação com mais afeto, com mais carinho, leva a uma aceitação melhor, tanto da alimentação quanto do seu próprio corpo. Então, assim, uma alimentação que é muito autoritária, né? Pais que têm muito autoritarismo em relação à alimentação, pode levar uma diminuição da autorregulação, ou seja, a criança não consegue entender a sua fome, a sua saciedade, porque ela está sempre sendo obrigada a comer, ela tem que comer. Existe um problema de aumento da recusa, então pais que são muito autoritários em relação à alimentação, a criança pode ter uma tendência a recusar mais, como se fosse um desafio mesmo em relação ao comportamento dos pais. Muitas vezes esse comportamento autoritário está relacionado a um pequeno tempo que a gente tem em relação à alimentação, então tudo é muito corrido, a gente tem que sair para trabalhar, é hora da escola, então a alimentação vira um momento de pressa e não deveria ser assim, com pressa ninguém come bem, ninguém come por prazer. A gente tem um aumento também do risco da obesidade, então são crianças que têm uma tendência maior a comer por compulsão e por consequência um aumento da obesidade e do sobrepeso. A gente tem na questão da alimentação muito permissiva, a gente tem um controle total da criança nesse momento, ou seja, essa criança ela controla a situação, ela controla a sua alimentação, ela entende que chorar é fácil, com choro eu ganho tudo que eu quero e isso é um problema. Até o momento o local da alimentação também vem da criança, então a criança ela realmente pega o controle total da situação e isso faz com que
para ela seja muito tranquilo. E quando a criança tem o controle da situação, ela domina não só a alimentação, ela domina a vida, a rotina da família, e isso é um problema. A criança precisa de regras, a criança precisa de controle, mas também ela precisa de ser acolhida. Então, por isso que a gente precisa ter esse equilíbrio. E a gente tem a alimentação negligenciosa, ou seja, normalmente são pais que trabalham fora de casa, que acabam deixando a criação mais por conta de babá, de vó, de outros cuidadores, e esse tipo de alimentação também não é legal, porque assim, a gente perde o controle sobre o que a criança está comendo, a gente não percebe alguns pontos que seriam importantes para a gente avaliar isso daí, tá bom? Então, assim, tenham cuidado, enxerguem como está sendo a alimentação da sua família, se enxergue como está sendo o seu autocontrole em relação a isso tudo, e permitam que a sua criança tenha um bom momento, tenha prazer. Quando a gente consegue equilibrar esses pontos, ou seja, não ser nem tão permissivo, nem tão autoritário, nem negligente, a gente consegue fazer que a alimentação seja sempre prazerosa, que a criança tenha mais disponibilidade de experimentar, que a criança tenha um comportamento alimentar com muito mais facilidade, que a criança seja mais afetuosa, tenha mais confiança, tanto na alimentação quanto na própria rotina familiar. Então, tudo está muito interligado. Então, o nosso comportamento está totalmente interligado à alimentação das crianças. Então, eu peço que vocês comecem a se observar, comecem a se cuidar em relação a isso, para que seu filho tenha sempre um bom relacionamento com o alimento para a vida, tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar aqui para mim, que eu posso responder a vocês. E até o próximo vídeo. Até mais!